Isso é uma matéria na Folha de São Paulo muito curiosa a respeito do Bolsonaro e o jeito que ele se refere ao Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem. A matéria é essa aqui, ó. Ele deu uma entrevista para Mônica Bergamo poucos dias antes de entrar nessa cirurgia que ele acabou de fazer aí no Hospital de São Paulo. Pois é. Na entrevista, olha só, Bolsonaro diz que Cid é decente e não vai inventar nada e afirma que pretende abraçá-lo em breve. É a primeira manifestação de carinho do Bolsonaro em muito tempo para o Mauro Cid. Vem, coincidentemente, logo depois que ele acertou a delação premiada, né? Antes dele ter garantido que ia contar tudo, Bolsonaro estava mantendo uma outra postura em relação a ele. Você vai acompanhar aqui comigo. Olha essa notícia aqui que vem logo depois. Ó. Mauro Cid acerta a delação em véspera de nova cirurgia de Bolsonaro. Esse foi o estupim para essa mudança de comportamento do ex-presidente. Porque o entorno do Bolsonaro teme potencial explosivo de confissão de Cid depois do isolamento no Exército. Sim, porque não só o Bolsonaro, mas a cúpula das Forças Armadas também meio que abandonou o Mauro Cid à própria sorte, quando ele começou a ser pego com muitas provas de vários crimes, né? Aí ficou difícil de defendê-lo, o Exército foi abandonando, Bolsonaro já tinha abandonado, e isso começou a acender um alerta no Mauro Cid e na família dele, de que se ele não se defendesse, ninguém ia defendê-lo por ele. Aí, assim que ele acertou essa delação premiada, Bolsonaro ficou chateadinho, ficou triste. Pois é, essa matéria da revista Folha fala justamente sobre isso. Pessoas ligadas ao Bolsonaro, próximas dele, teriam revelado que ele está tão apático com a delação quanto ficou quando ele perdeu a eleição para o Lula. Você lembra que ele perdeu a eleição para o Lula? O Valdemar da Costa Neto chegou a dizer que achou que o Bolsonaro ia morrer de tanta tristeza. Pois é, diz que agora ele está triste igualzinho, acabado, macambúzio, no cantinho, por conta da delação do Cid. Por que será? Porque ele sabe que andou falando algumas coisas que não deixaram o Cid muito contente, nem o pai do Cid, o general Lorena Cid. Pois é, né? Por exemplo, em maio, logo depois, coisa de 2 semanas depois que o Cid estava preso, Bolsonaro deu uma entrevista para o Estadão. E aí, nessa entrevista, olha só, peço a Deus que ele não tenha nada errado e que cada um siga sua vida, diz Bolsonaro sobre Cid. Essa foi a primeira entrevista em que ele deu, em que ele começou a colocar de lado, escanteado, Mauro Cid. Começou a demonstrar que não ia defender o seu ex-ajudante de ordens. É claro que isso já começou a gerar uma certa revolta na família do Mauro Cid. E piorou porque, com o passar do tempo, Bolsonaro continuou curtindo a vida, indo na praia, participando de jogo de futebol. Enquanto isso, o Mauro Cid preso. Com o Bolsonaro na praia e o filho preso, diz a revista Veja, pai de Mauro Cid se revolta. Pois é, há emissários, o general disse que considera injusto que o ex-presidente vivesse numa boa, enquanto o filho dele definha na cadeia. Aí começou a zangar essa relação de vez, perceberam que não iam ser defendidos mesmos, e foi aí que o Mauro Cid começou a negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Né? Depois dessa fala, dessa possível fala do general Lorena Cid, que estava revoltado, que ele falou com amigos do Exército, Bolsonaro ainda reafirmou, disse logo depois ainda, em setembro, Bolsonaro disse que Cid tinha autonomia, não mandei vender. Sabe do que ele estava falando? Estava falando da venda das joias, conforme essa matéria do G1 aqui. Ele tem autonomia, diz Bolsonaro, ao ser questionado sobre a venda de joias por Mauro Cid. E aí foi a deixa final para o Mauro Cid entender que não ia ter defesa do Bolsonaro. E aí, meu amigo, segundo outras reportagens, foi justamente aquela fala do cada um siga a sua vida, que foi o pavio. Que, o Josias de Souza fala isso também no UOL. Fala de Bolsonaro, acendeu o pavio de Cid. Cada um siga a sua vida. E a partir daí, não teve mais muito o que fazer. O Mauro Cid foi lá, acertou o acordo de delação premiada, já está prestando depoimento, já está apresentando uma série de provas de tudo que ele está falando, já está apontando coisas do Bolsonaro, de outros militares envolvidos na tentativa de golpe, envolvidos na venda das joias, envolvidos na falsificação do cartão de vacina, que são os crimes pelos quais ele responde. E aí, né, a gente volta lá para o início de tudo. Após acordo de delação premiada, Bolsonaro diz que Mauro Cid tem bom caráter e não vai inventar nada. Ou seja,
Agora ele voltou a ficar bonzinho, voltou a demonstrar consideração e amor por esse ex-ajudante de ordem. Se a gente buscar e ler mais para baixo, Bolsonaro chegou a dizer o seguinte, que tratava Mauro Cid como um filho. Olha aqui. Sempre o tratei como um filho meu, eu sinto tristeza com o que está acontecendo. Eu não queria que ele estivesse nessa situação. E agora, nos meus dias de reflexão, me coloco no lugar do Cid e tenho um pensamento sobre ele. Eu pretendo, e brevemente, se Deus quiser, dar um abraço nele. É só isso que eu posso falar. Esse é Bolsonaro camaleão que muda, 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 conforme as coisas vão acontecendo e vão ficando cada vez piores para ele.